eu fiquei curioso com uma coisa. Você tá há muitos anos trabalhando assim com pessoas de sucesso, vou botar um termo amplo. Uhum. O que você enxerga de, de padrões que essas pessoas de sucesso têm, assim, que talvez quem ainda não chegou lá gostaria de ter? Cara, legal isso, cara. Legal mesmo. Que assim, uma coisa que eu noto é muito a organização desses caras, sabe? Assim, tipo assim, é meio foda, desculpa a palavra, é meio foda falar isso porque às vezes parece até um pleonasmo, assim, muito repetitivo você ficar falando de organização, planejamento, disciplina. Parece fácil às vezes só sair da boca para fora. Mas eu noto que essas pessoas de sucesso, elas são muito ligadas a esse tipo de organização. E assim, ter um personal, né, como elas têm, fazem com que elas se tornem mais organizadas. Entendeu? Porque assim, ela eu não gosto de usar a palavra obriga, mas ela se obriga a ter aquele personal ali 3, 4, 5 vezes na semana, porque ela está garantida com o treino dela. Uhum. Então, assim, todos esses grandes pessoas que eu atendi, igual eu falei, artista ou não, famoso ou não, pessoas de sucesso, são grandes empresários, todos têm em comum esse tipo de disciplina na organização. Todos, igual eu falei, todos têm preguiça, todos estão cansados às vezes, mas vão, cara. Então, assim, uma coisa que eu noto, se é para dar uma dica para alguém que quer ter sucesso, cara, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter um objetivo em mente, você tem que ter uma organização na sua vida de tudo. Tem que ir no médico, tem que praticar atividade física, tem que ir no nutricionista. É o que eu mais noto que eles fazem, cara. Se cuidam mesmo, sabe? Eles... Parece que tem essas pessoas têm um amor ao tempo livre que elas têm, ao tempo que elas têm, né? Elas não querem gastar a energia delas pensando num treino, pensando na dieta. Também, Certo? cara. Além disso, né? Não é só não pensar, ir lá e pensar. Ela sabe que eu vou potencializar os resultados delas. Sabe assim? Então, assim, o que ela teria resultado em 3 anos, com o personal, às vezes ela tem 6 meses, 1 ano. Então, assim, tem esse lado de saber a importância de contratar um serviço, né? Mas tem o lado da pessoa saber que aquilo ali vai trazer os benefícios para ela que ela quer. Você entendeu? Uhum. Cara, eu achei interessante você falando do seu curso. É que eu não sou personal e nem quero ser, né? Mas eu Uhum. fiquei com vontade de fazer só porque eu acho que se aplica a qualquer tipo de prestador de serviço aí que hoje não se vê como uma empresa. Achei Exatamente. muito interessante. O meu sócio fica falando isso. Cara, a gente tem que expandir, a gente tem que expandir. Eu falo, cara, não, vamos falar pro personal. Porque igual aquilo que eu te falei, né? Eu faço essa transição no meu Instagram, que como eu sou personal, então, tipo assim, eu acho que essa conexão é muito importante. Mas, por outro lado, realmente eu consigo ajudar um nutricionista, uma fisioterapeuta, sabe assim? Porque, assim, a parte de vendas, cara, é uma coisa... A partir do momento que você aprende a vender, eu hoje vendo qualquer coisa, cara. O que você me der na mão, fala assim, Marcelo, preciso que você venda isso aqui. Eu vendo, cara. Aprendi a vender. Como que você aprendeu a vender, cara? Cara, interessante. Óbvio que assim, eu comecei... Quando eu comecei a trabalhar nessa companhia atlética, em 2010, quando eu entrei lá, eu tive que largar um outro emprego que eu tava e entrei lá meio que do zero, como professor. É difícil acontecer isso lá, porque geralmente eu treino os estagiários e geralmente eu pego eles como professor. É difícil pegar um professor direto de fora. E eu, nesse caso, fui. Então eu entrei num lugar, Lutz, que tinha mais de 100 profissionais personais cadastrados. Então assim, eu comecei mesmo do zero. E eu queria trabalhar ali e eu queria... Lembra do objetivo em mente. Eu tinha... Só pra você ter ideia, eu fui reprovado na Companhia Atlética como estagiário 2 vezes. Eu queria entrar naquele lugar e eu consegui depois de 3 anos. Enfim, Caraca. entrei. E aí eu tava lá, eu falava assim, cara, eu quero ter sucesso aqui. Eu entrei como um professor normal ali de sala. Você tem que esperar 6 meses para dar aula de personal. E ali, cara, eu fui entendendo sobre pessoas. Atendimento, encantamento. Aí eu comecei a notar que as pessoas gostavam de ser bem atendidas. E eu também gostava de ser bem atendido, né? Tipo, em qualquer lugar. E aí eu comecei a notar sobre atendimento. As pessoas gostavam. E lá na companhia é um lugar diferenciado, cara. Os caras dão muito treinamento. Muito treinamento.
O próprio dono da treinamento, ele fala pra você ler livro da Disney e eu Nossa, sempre foda, fui... cara. Muito Fiquei foda. curioso pra conhecer mais disso aí. É muito louco. Interessante. E eu sempre fui ligado, e ele mandava eu ler os 7 Hábitos, eu lia. Aí eu falava sobre a Disney, eu sempre fui ligado muito na Disney. Sobre atendimento, sobre encantamento, detalhes assim de... E eu sempre fiquei nessa aí. E aí, quando eu comecei lá na Companhia Atlética, eu queria crescer, eu comecei a notar que eu tinha que aprender a vender o meu produto, que era o personal. Como? Me destacando. Como? Atendendo todo mundo, velho. Sem medo. Eu nunca tive medo de trabalhar, mano. Eu entro ali na sala de musculação, isso eu falo no meu curso, cara. Sempre que eu faço o curso ali na Companhia Atlética, vem sempre uns 5 ou 6 professores da própria rede. Eu pego eles e falo assim, cara, pode falar. Se for mentira, você me desmente agora. Como é que é a minha energia dentro da sala de musculação? Cara, sempre aqui, ó. Sempre sorrindo, sempre com vontade de trabalhar, sempre... Os professores acham que eu não tenho problema, que eu sou rico, que eu não... Mas eu sou igual, velho. Eu tenho problema, eu atraso conta, eu brigo com a minha mulher, eu brigo com os meus filhos, às vezes eu não tô legal. Mas dentro da sala de musculação, Lutz, meu nível é 100%, mano. E os meus alunos sentem isso. E as outras pessoas sentem isso. Então, assim, foi fácil para mim aprender a vender. Por conta de comecei a entender o que as pessoas queriam. E aí tem uma história para fechar. Eu trabalhei 3 anos seguidos quando era moleque. Lembra da Handbook? Ah, você não vai lembrar. Quantos você tem? Tenho 22. Tinha uma loja, chama Handbook. Era a loja da molecada. 18, 19 anos. Nem sei que loja que tem hoje para você souber. Mas, enfim, ela tinha em todos os shoppings. E eu trabalhei no Natal. Eu só ia no Natal. E eu era estoquista. O estoquista, ele fica lá em cima. E ele não vende, né? Ele só fica lá em cima. E é legal porque todas as pessoas gostam do estoquista. Porque entre eles brigam, né? Porque vendas, comissão, né? Comissão, blá, blá, blá. Total. O estoquista, como ele não entra nessa, ele é um amigo de todo mundo. Então eu só ficava lá em cima. E de vez em quando eu descia para ajudar ali a dobrar as roupas e tal. E eu começava a notar, assim, quem vendia mais. Tinha um cara que eu lembro até hoje, chama Ricardo. O Ricardo, ele era o mais feio. Ele tem um personagem do Simpsons que eu sempre esqueço, que tem um cabeleiro assim, ó. Tem uma cabeleira. Que usa um fone. Isso. Cara, é piloto do ônibus. Tá ligado? E ele tinha um dentinho meio pra frente assim. E ele sempre, todo Natal, ele era o que mais vendia. Sempre ganhava mais bônus e blá, blá, blá. E eu comecei, depois que eu percebi, quando eu comecei a entrar nessa área, eu falei assim, agora eu lembrei do Ricardo. E eu sabia por que ele era o melhor. Ele era o mais feio, cara. Tinha cara saradinho, tinha menina linda trabalhando e ele era o que mais vendia. E eu lembro, cara, que ele era muito bom. Porque chegava uma mãe e uma filha, ele falava assim, nossa, que lindas irmãs. A mãe já ficava toda. Olha que gênio, velho. Aí chegava um moleque, ele falou, mano, essa aqui... Ele mudava a linguagem dele quando era homem, quando era moleque, quando era pai e filho, quando era mãe e filha. Então, mano, se você pôr essa aqui, ela veste, fica apertadinha aqui no braço e fica soltinha aqui. O cara, deixa eu experimentar. Não, experimenta essa aqui também. Ele era um monstro. Porque ele sabia agradar o cliente, cara. Agradar o cliente. Que louco isso. E aí, eu sou muito observador, Lutz. Eu começava a colher tudo isso de cada um. Eu lá na Companhia Atlética tinha professores já que tinham mais sucesso. Já dava um monte de aula. Eu olhava aquele cara ali, eu falava assim, mano, quero ser igual. Eu chegava do lado dele. Fernandão, por que você fez isso aqui com a aluna? Não, isso aqui eu fiz. Beleza. Tipo, na minha cabeça eu anotava, guardava no bolso. Isso aqui eu vou usar depois. E foi indo, cara. Foi indo. Foi isso. Eu imagino assim, me corrija se eu estiver errado, mas foi muito de você dar o primeiro passo, assim, meio que não ter uma vergonha, não ter nada que te prenda, né? Tipo, é isso, vou fazer e aprender na prática. E é por isso que hoje eu falo com orgulho que eu ensino personal. Porque esse que eu falei de ter um manual de regras e normas, que você falou, pô, que irado. Eu não tinha. Então eu aprendi com os meus próprios erros. Hoje, se eu tivesse um Marcelo Donice, lá quando eu estava fazendo o meu teste de estagiário, eu não teria sido reprovado. Então hoje eu falo pro personal, cara, você precisa entrar na minha mentoria. Porque eu sei o passo que você tem que fazer. E o que eu falo para você fazer, faça, porque eu não fiz. Então eu já errei por você. Total. Entendeu? Então eu já errei por você, hoje eu te ensino.
Total. Entendeu? É mais fácil aprender errando também, né? Sim. Quando você se fode... Aí você aprende mesmo, né? Puta, não tá dando certo as contas da empresa aqui. Aí você vai estudar pra entender de financeiro e etc. Uhum. Total.